Olá, muito boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o tema do vídeo será diferente do habitual, ou seja, não é nenhuma sugestão, ou seja, não é nenhum rumor de mercado, não é nenhuma notícia que saiu relacionada com o Porto, mas é uma sugestão minha para a posição que nos falta comprar, que é box to box médio centro. Eu estive a fazer várias pesquisas no Transfer Market e noutros sites de jogadores a rondar os 10 milhões. Este jogador tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de dólares e, ou seja, o Porto conseguia contratá-lo por 15 ou menos milhões e, na minha opinião, seria uma opção a ter em conta, talvez não tão consistente como o Taylor, mas eu acredito que a jogar no meio campo, onde o meio campo estivesse a funcionar perfeitamente, este jogador poderia-se perfeitamente destacar e ganhar ainda mais valor do que ao que já tem no mercado. Já foi internacional da Argentina pelo Sub-23 10 vezes, tem dupla nacionalidade, tem a nacionalidade argentino e italiano, tem 1,80 m, destaca-se pelo seu perfil físico, pela sua capacidade de ganhar duelos, pelo facto de ser maciço, entre aspas, não é? Como nós podemos assim chamar no português mais corrente. Para além disto, tem uma capacidade técnica enorme, tem uma capacidade de último passo enorme, tem uma capacidade de progredir com bola enorme. Aparece nos espaços onde o Farioli pede ao médio centro para aparecer, ou seja, nas extremidades do campo, junto ao extremo e junto ao lateral, para fazer o tal triângulo que nós já falámos na análise ao Farioli. É um jogador que já teve propostas do Palmeiras, já teve propostas do Santos, e eu acredito o quê? Que o Porto, por exemplo, ou outro clube, tem agora a possibilidade de o contratar, mas daqui a uns 2 3 anos será impossível contratá-lo por causa do preço que ele vai custar, vai ser completamente impossível para o mercado do Porto, ou seja, era um jogador que ou se comprava agora, ou então fica para esquecer, porque depois o preço é tão elevado que lá está, é a mesma coisa que o Porto, se o comprar agora, daqui a 2 3 anos vai vender por 60 70 milhões e já tornava-se impossível para o Porto contratar um médio centro por 60 70 milhões. Tem aspectos, lá está, para além destes aspectos positivos que eu vos disse, o aspecto a melhorar que eu poderia dizer talvez fosse o momento de decisão, porque às vezes ele ainda não decide bem, mas tem apenas 22 anos, ou seja, tem uma grande margem de progressão. Lá está, são este tipo de jogadores, na minha opinião, que o Porto tem que contratar para poder fazer ainda mais dinheiro. Ou seja, não é contratar um jogador de 30 anos por 10 milhões e depois não conseguir reaver qualquer tipo de dinheiro com ele, mas sim um investimento. Tem umas arestas a limar, claro, mas são arestas muito fáceis de limar e porque quase tudo está lá num box to box e é basicamente isto a minha opinião em relação ao Juan Nardoni. O que eu vos queria dizer é que a minha opção primária será sempre, pelo que eu estive a ver de vários jogadores, será sempre o Aidan Acne. O Taylor é um jogador também muito interessante, mas para o preço que custa, eu acredito que torna-se impraticável para o Porto. E acho que não faz qualquer sentido comprar um jogador de 30 milhões, por exemplo, ou 35 milhões ou 30 milhões, e depois como é que nós vamos reaver dinheiro? Vai ser difícil voltá-lo a vender por 60 milhões para outro clube grande, ou tinha que fazer duas épocas espetaculares para podermos vendê-lo a um preço tão exorbitante como esse. O Juan Nardoni é um pouco mais novo, não apresenta tanta consistência nem tanta qualidade já como o Taylor, mas eu acredito que poderia ser um investimento a ter em conta para a equipa do Futebol Clube do Porto e daqui a uns anos provavelmente vamos ver este jogador num alto clube europeu e a destacar-se aí de uma forma bruta, e quando for assim já vai ser tarde para o Porto o contratar, mas vamos desfrutar da qualidade do seu futebol com certeza. Passemos aqui então às suas ações. Eh, Antes disto, quero já dizer que destaquei várias ações dele, não só positivas, mas também negativas, para vocês poderem ter ideia do que é que o jogador realmente vale. Ele joga no Racing da Argentina, onde jogava por acaso, por incrível que pareça, o Gabriel Rojas, que fizemos aí uma análise há pouco tempo. E vamos passar então a destacar as suas qualidades. Aqui a matar de peito para o colega, e lá está, ele, apesar de só ter 1,80 m, a sua largura dos ombros, o seu aspecto físico, o seu corpo permite-lhe ganhar muitos duelos. É um jogador bastante durinho, ou seja, mesmo quando sofre falta aqui na antecipação, vocês viram a ganhar a bola. É um jogador que, apesar de só ter 1,80 m, consegue aguentar bastante o duelo físico. Olhem aqui,
Vou meter em pausa porque isto é exatamente o que o Farioli pede aos box-to-boxes, ou seja, são box-to-box, só começam como médio centro, mas depois têm que pedir a profundidade, têm que pedir a largura, têm que fazer o triângulo com os colegas que é o extremo direito e o lateral direito, neste caso, porque ele está a jogar mais caído para a direita. Tem ações de fora a fora, com isto eu quero dizer o quê? Consegue tanto ter um carrinho dentro da própria área, como também consegue ter este último passe, como vocês vão ver aqui. Por acaso o ponta de lança não dominou bem a bola, não dominou a bola para a frente e a bola não conseguiu ter sucesso, mas o passe foi espetacular. Aqui mais uma vez com a sua capacidade de progredir com bola, de aguentar duelo, depois decidiu mal, lá está, é o que eu vos digo, é estas arestas que faltam limar, mas eu acredito, por exemplo, que se este jogador for para o Palmeiras, será muito difícil depois do Porto ou outro clube português já reaver o jogador porque fica imensamente caro. Aqui neste caso, vocês veem que lá está, é mais um exemplo que ele tanto tem ações quase perto da bandeirola de canto defensiva, como consegue ter ações já no meio campo ofensivo. Reparem bem aqui, ó, a usar o carrinho, a proteger a bola com o corpo e a tentar ficar com a posse de bola. Depois foi interceptado pelo caminho, mas manteve a posse de bola no lançamento. Aqui lá está, um bocadinho. Eu, para mim, por exemplo, o Nico Gonzalez veio mais verde para o Porto do que este jogador, e no entanto, nós conseguimos vender por 60 milhões para o Manchester City. Eu acredito que este jogador, se viesse para o Porto, iria acrescentar muito ao nosso meio-campo. E é um jogador assim fora da caixa, pouca gente conhece, ou ninguém, ou pronto, muito pouca gente, porque quem acompanha o campeonato argentino ou quem faz umas pesquisas mais elaboradas como eu é capaz de o conhecer, mas tirando isso, pronto, é um jogador que não é conhecido por muita gente. Reparem aqui na capacidade de cruzamento, que por acaso não deu assistência, mas podia ter perfeitamente dado assistência para o colega. Olhem ele a aparecer outra vez, a recepção orientada, a capacidade de drible, depois o colega o adversário interceptou a bola, mas vocês conseguiram ver a sua capacidade técnica naquele lance, a maneira como ele roda, vira-se para a baliza e mais uma vez a aparecer no espaço onde o Farioli gosta, ou seja, que é dar a largura, a continuação da largura no campo, e isso pode ser feito pelo box-to-box, como pode ser feito pelo extremo, como pode ser feito pelo lateral, ou seja, cairia perfeitamente bem no modelo do Farioli, agora que o Farioli está ao leme do Futebol Clube do Porto. Esta capacidade que ele tem de duelar uma, duas, três vezes, não cai ao chão, é uma capacidade que, na minha opinião, encontra-se pouco nos médios hoje em dia. É muito físico, é um perfil físico muito interessante. E juntando a isso a capacidade que ele tem de ligar jogo do último passe e de progredir com bola, eu acredito perfeitamente que este jogador seria uma adição excepcional para o Porto, principalmente se fosse abaixo de 15 milhões, entre 10 a 15 milhões, eu acredito que seria uma compra muito boa, visto que ele já custou 5 milhões e 700 mil dólares ao Racing. Aqui nestes espaços onde ele varia o flanco, é algo que ele ainda tem que melhorar na sua qualidade de passe longo, mas no último passe ele não sei porque parece que é mais requintado, é um jogador que no último passe parece que capricha um pouco mais, como vocês conseguiram ver aqui. Tem uma capacidade de ligar o meio campo ao ataque muito acima da média, na minha opinião. Ganha bastantes duelos aéreos. Reparem, ele dá só choque uma vez, duas vezes e mantém o equilíbrio. Ainda continua com a bola. E agora reparem, ele foi a dois choques, dominou uma todo o peito, sai a jogar e ainda progride com bola. Aqui depois é o momento que eu digo que eles têm que melhorar. Que é, podia perfeitamente, tenha quatro linhas de passe bem definidas e ele acabou por passar mal a bola. E pronto, são estes lances que eu gostei de destacar até de forma negativa, para vocês perceberem que ele ainda não é um jogador 100% completo, porque senão também não custava este preço. É um jogador que tem algumas arestas a limar, mas eu acredito, por exemplo, com o Farioli que ele poderia perfeitamente evoluir para outro patamar. Isto sem qualquer dúvida, é um jogador de 22 anos que já tem estas características todas positivas. Agora, a aparecer na esquerda, tanto aparece na direita como na esquerda, lá está, com a tal liberdade que o próprio Farioli dá aos médios centros, que é de aparecer tanto num lado como do outro. Reparem aqui, fintou um, fintou dois, sai a jogar curto, ou seja, eu acredito que ele com um treinador que lhe dê instruções certas, ele pode vir a ser um médio centro espetacular.
E não é fácil hoje em dia encontrar médios centros de 22 anos com estas características. Ou seja, capaz de defender, capaz de ter ações no meio campo defensivo, como também é capaz de ter ações tanto na largura do campo como a fazer um último passo, por exemplo. Agora, comparando, se vocês me disserem assim, Marquinhos, qual é que preferias comprar? O Aidan Acne ou o Nardoni? É óbvio que eu preferia comprar o Aidan Acne. E o preço também não deve ser o mesmo, como é óbvio. Mas é um jogador, este jogador é um jogador a ter em conta. Reparem bem aqui, ó. Depois ele sai bem no primeiro drible, do segundo, e depois ali, lá está, é capacidade de decisão, o momento de decisão é algo que ele tem que melhorar. Mas ó, a passar a bola de um pé para o outro, finta um, finta dois, finta três. Lá está, eu acho que este jogador na Liga NOS ia dar cartas e ia se destacar muito facilmente. Sinceramente, através do perfil físico, da maneira como tem, da capacidade técnica e tudo mais. Pronto, pode ser tipo um gosto pessoal meu. Aceito críticas a quem não gosta tanto do jogador, é normal. O futebol é sempre subjetivo, a maneira como vês o futebol é sempre subjetiva. Mas a verdade é que você. Reparem bem aqui, ó. Aquele até caiu. Finta um, finta 2, mais uma vez, finta 3 e depois cai. Não é aquele médio que pauta muito o jogo, mas é aquele médio que tenta sempre progredir médios com bola e tem bastante classe nas suas ações. Ou seja, pode estar a ser pressionado alto ou de forma agressiva. Olhem aqui a capacidade que ele teve de recuperar espaço defensivo, recuperar a bola e mandar o adversário ao chão sem falta, que é muito importante. Ou seja, era aquele médio, na minha opinião, que complementava muito bem com o Gabri Veiga, que é um médio com mais teor ofensivo, um médio com mais capacidade de. Ambos têm capacidade de progredir com bola e de fazer passos no último terço, mas é um jogador mais físico, um jogador mais de duelos, juntando também a sua capacidade técnica, mas é um jogador que tem capacidade de recuperar muita bola, como vocês podem ver aqui neste clipe. E é um jogador que não desiste, ou seja, vai a uma, vai a duas, vai a três, e é difícil de mandá-lo ao chão, muito difícil. Apesar da sua estatura não ser assim 1,88m ou 1,87m ou mesmo 1,90m, para a altura que tem, é um jogador bastante que gosta bastante dos duelos e que recupera bastantes bolas. Vejam bem aqui, ó. Ó, progride com bola, identifica o espaço e depois tentou logo ligar na frente. O passe sai com muita qualidade. Aquele, lá está, ele quando usa o último passo, ou seja, quando é para fazer um passo para um movimento de ruptura, os passos dele são muito bons mesmo. E lá está um jogador que é argentino, a partir do momento que começa a ser convocado para a Argentina, olha, reparem bem aqui, ó, no duelo mandou o adversário ao chão, depois aqui, pronto, não decidiu tão bem, mas eu acredito que com umas luzes do treinador, este jogador pode vir a ser um jogador mesmo impactante. E depois lá está, o que eu vos estava a dizer, se esse jogador for já pescado pelo Palmeiras, por exemplo, depois fica quase impossível de uma pessoa comprar. Um bocado ao estilo do Richard Rios, não é algo que não é um jogador que eu seja completamente fã, mas reconheço-lhe muitas qualidades. E sei que agora, estando no Palmeiras e com o mercado que tem, fica muito mais difícil para o Porto contratar do que se estivesse, por exemplo, no Racing. Ó, aqui, lá está, ele escolheu bem o passe, mas não executou na perfeição, o que depois fez a equipa perder a bola no momento em que não era de todo necessário. Parem bem aqui, ó, pisou a bola com os pitões uma vez, duas vezes. E lá está, eu acho que este jogador, trabalhado um pouquinho no Porto, poderia vir a ser ainda melhor que o Nico Gonzalez. Mas é a minha opinião, atenção. Não passa só da minha opinião. Aqui é um lance simples, onde jogou de cabeça para o colega. Aqui mais uma vez a aparecer na largura do campo. E eu destaco bastante estes lances, porquê? Para vocês conseguirem perceber que ele encaixaria muito bem no modelo do Farioli, porque o Farioli pede isto constantemente aos médios centros. Ou seja, de aparecer, reparem bem aqui, olha, olhem o triângulo formado. Um, dois, três. Ou seja, o lateral direito, o extremo direito e o médio centro a fazerem um triângulo na largura do campo. É basicamente o que o nosso treinador italiano vai pedir nesta época, no decorrer desta época. No meio da pressão, vamos lá ver como é que ele vai decidir. Protege a bola para um lado, para o outro, depois lá está, poderia ter soltado com mais eficácia. Mais um exemplo onde eu vos digo, onde ele procura bastantes vezes esta área. Reparem, ainda fez um cruzamento bem jeitoso, rasteiro para a zona de penalti. Por acaso os avançados não estavam bem distribuídos na grande área. Olha, gol dele.
como vocês sabem, não sei se. Pronto, vou-vos passar um conhecimento. O primeiro poste normalmente é atacado pelo ponta de lança. O extremo esquerdo normalmente ataca. Ou o extremo esquerdo, se por exemplo, se o ataque se decorrer pela direita, o extremo esquerdo ataca o segundo poste. E o médio ofensivo tem que aparecer na zona de penalti. Ou seja, o médio centro, quando aparece na largura, o outro médio centro, se for jogar num 4-3-3 com dois médios centros interiores, o médio centro aparece na largura para tentar fazer o cruzamento. O outro médio centro tem que aparecer na zona, na zona de penalti. Isto é obrigatório. E naquele exemplo onde nós vimos, não aconteceu nada disso. Aqui, como vocês viram, a aparecer na largura do campo, agora no lado esquerdo, tanto aparece no lado direito como no lado esquerdo, tem um raio de ação bastante elevado para um jogador argentino que normalmente não conseguem percorrer tantos metros no campo. Eu acho que este jogador vai ter um futuro muito risonho, não só pelo perfil físico, mas também pela sua capacidade técnica e às vezes de sair da zona de pressão, porque são características difíceis de encontrar no médio, na minha opinião. Reparem aqui, ó, 1, 2, 3 toques, progredido com bola, depois até pode não ter acertado o passe, mas está tudo lá o que é preciso. É só lá está, ó, reparem bem, ó, antecipar-se e recuperar bastantes bolas poderia ser um complemento muito importante para o Gabriel Veiga, este tipo de médio centro. E lá está, vocês tanto veem ações dele no último terço do campo como no primeiro terço do campo. Isto quer dizer o quê? Tem um raio de ação alargado, ou seja, é o chamado box-to-box, é um médio centro que o Porto precisa. Eu, como sugestão do mercado, gostaria de dar este Juan Nardoni e também um jogador do Celtics chamado Engels, que no futuro iremos fazer uma análise, ou seja, eu vou olhar para as posições do Porto, não é? Vou ver, por exemplo, os extremo direitos e vou ver um ou dois extremos direitos que o Porto poderia contratar e vou fazer um vídeo de análise a explicar o porquê. O médio centro, já escolhi este argentino e o Engels, que joga no Celtics, que é um belga, que também tem características muito parecidas ao modelo do Farioli no seu jogo e aparece bastante na largura do campo. Ou seja, isto basicamente é o quê? São sugestões minhas de mercado para o Futebol Clube do Porto. Ou seja, porquê? Porque é muito fácil uma pessoa falar de jogadores que estão a ser sugeridos pela própria imprensa ou por já saberem que os olheiros estão interessados e o Porto até já fez uma ou duas sondagens. Ou seja, este tipo de vídeos são mais para demonstrar o meu conhecimento em descobrir jogadores que ainda não apareceram e que daqui a uns anos podem aparecer em clubes muito importantes e a fazer a diferença tanto na seleção como nos seus clubes. Espero que tenham gostado, pessoal. Um forte abraço e fiquem ligados até ao próximo vídeo, porque provavelmente sairá amanhã ou depois de amanhã